Olá pessoal, estamos aí para dar uma analisada na nossa primeira aula, nosso primeiro módulo. Essa aula já foi ministrada em sala e é uma forma que a gente busca para resgatar os gaps que porventura tenham ficado dessa semana do Carnaval. Então é uma chance para poder revisar o material e complementar o aprendizado de vocês, ok? Essa matéria é pertencente ao quinto ciclo do curso de Gestão Portuária, Logística em Terminais Offshore. Beleza? Por força de lei, a gente na primeira aula, a gente sempre apresenta o plano didático de ensino, onde ele contém a nossa emenda. Então, a gente vai entender um pouco como vai funcionar o nosso curso neste semestre, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, ok? Bom, essa matéria pertence ao primeiro semestre de 2026, é o quinto ciclo, a gente vai estar trabalhando com 4 horas semanais. Então, nós teremos aí, para as turmas da manhã, 2 aulas na segunda-feira e 2 aulas na sexta-feira. Para as turmas da noite, teremos 2 aulas na quarta-feira e 2 aulas na quinta-feira. Sempre que possível, a gente vai ministrar o conteúdo teórico e algumas atividades complementares, ok? Que a gente já vai discutir sobre elas. A ementa busca apresentar a vocês, né, noções sobre afretamento de embarcação para o transporte de carga com destino agora específico à plataforma ou navio-plataforma, ou seja, a gente vai estudar um pouquinho as questões de afretamento que nós vimos lá em transporte marítimo no segundo ciclo, só que agora destinado às embarcações de apoio, né? Eu tenho algumas diferenças no modelo de afretamento, na forma como vai haver a contratação. Mas a ideia de fretamento e afretamento segue a mesma. A gente também vai falar sobre a assistência das operações de emergência, como salvatagem, recolhimento de hidrocarbonetos, químicos e granéis líquidos em geral, né? Vamos falar dessas embarcações especiais, alguns equipamentos utilizados, especializados na exploração de petróleo e seus derivados. Teremos algumas noções sobre administração portuária, principalmente na utilização de bases offshore, terminais offshore, né? Adaptados em portos, custos. Falaremos também sobre planos emergenciais e de contingência nesses terminais especializados e falaremos um pouquinho também do terminal de granel líquido quando se encontra na operação de petróleo e combustíveis, ok? Então, essas são algumas das áreas que podem ser exploradas pelo gestor portuário dentro das operações de petróleo e gás. Para tanto, vamos dar uma analisada em quais serão os nossos objetivos. Então, a ideia é que vocês aprendam as questões relacionadas ao suprimento e às operações destinadas à produção e distribuição de petróleo e derivados, né? Então, como é que é feito o atendimento a essas empresas, a esse segmento? Como funciona a questão das estocagens navais, ou seja, em navios aliviadores ou petroleiros, ou mesmo as estocagens em terminais de granel líquido, né? Aquele produto que é prospectado no mar e estocado em terra. Um pouquinho sobre o transporte por navios, na maior parte deles a entrega, né, tanto na ida como a volta, né, o backload das embarcações, levando equipamentos e gerando suprimentos. Vamos ver um pouco de contratos e principalmente das atualidades e das opções de dutovias dentro de algumas redes de entrega desse combustível, desse petróleo. A metodologia, a gente segue a mesma, né, desde lá do segundo ciclo, os que estudaram comigo, é a peer instruction, ou seja, aprendizado por pares. Podemos também aplicar em trio, não tem problema, mas a ideia é que você tenha sempre um parceiro até o final do semestre. Vamos usar a simulação e o estudo de caso, ou o estudo do caso, que a gente vai chamar de roller plane, e aí vamos explorar os debates, né, as discussões, as principais discussões, e eu vou estar mediando. A ideia é que, dentro do aprofundamento de vocês, vocês consigam identificar os principais contratos de petróleo, né, identificar como eu faço a escolha e opção de uma base offshore de atendimento às operações de um determinado cliente, como essas operações vão funcionar, assim por diante, ok?
Para tanto, nós teremos aí alguns critérios de avaliação. A nota mínima é 6, ela se mantém, 75% de frequência. Ok. Bom, a nota vai ser formada, como sempre na minha matéria, pela P1, pela P2 e mais as atividades. Ou seja, P1 mais as atividades das 10 primeiras semanas. P2 mais as atividades das 8 primeiras semanas. Ok? Somei, fiz a média, atingi meu objetivo, legal, estou aprovado. Fiz a média, não atingi o objetivo, eu vou fazer uma P3, né, com a matéria, com o conteúdo do semestre inteiro, e essa P3 vai substituir a nota mais baixa entre P1 e P2 para uma nova divisão. E aí eu elevo abaixo a minha média. Então não percam as atividades, elas são fundamentais para o desenvolvimento e o decorrer do curso, ok? P1, P2 e P3 somente como substitutiva, como critério de avaliação, como eu já havia conversado com vocês, ok? Vamos lá. Os recursos técnico-pedagógicos. Todo mundo está acompanhando que a gente está tendo um pequeno problema com a Microsoft, especificamente com o Teams. Por enquanto, eu não consigo anexar as aulas no Teams. Então, o que eu estou fazendo? Estou enviando para o responsável de classe as aulas, os artigos, os relatórios, tudo que é de novo, eu envio para essas equipes que fazem a distribuição aí dentro do WhatsApp de vocês. Às vezes eu envio para mais de um aluno, às vezes eu envio ali para o responsável de sala, até que se normalize isso, senão a gente vai indo. O primeiro módulo de aula e o segundo módulo de aula, para aqueles que perderam, porque não estiveram nas aulas do Carnaval, eu vou disponibilizar para vocês e a gente vai continuar em sala a partir da terceira aula, onde a gente vai estar conversando sobre as embarcações de apoio. E aí, quem tiver dúvida, pode resgatar essas aulas em vídeo que eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, tudo bem? Bom, bibliografia básica e complementar. Essa bibliografia é desde a formação do nosso curso, então eu tenho um nível de aprofundamento muito maior, com relatórios, né? Com artigos, com conteúdo da Agência Nacional do Petróleo, tudo que é de mais novo a gente vai estar trabalhando e eu também vou estar disponibilizando para vocês. Bom, dentro do planejamento, eu trago aqui o planejamento do período diário do período da manhã e o planejamento diário do período da noite. No período da manhã, as 10 primeiras semanas já estão estabelecidas, na verdade as 20 semanas. Agora eu apresento as 10 primeiras semanas, nós já temos datas para os estudos de caso, nós já temos datas da nossa P1, ok? Então planejem-se, vou precisar faltar, vou precisar fazer um bem bolado ali com o meu parceiro de estudo, vou precisar entregar uma atividade, você dá uma olhada no nosso calendário e a gente vai estar facilitando a vida de cada um de vocês, beleza? Então a ideia de deixar os dois calendários da turma da manhã e da turma da noite é justamente para facilitar a vida de vocês. Aqui nós temos aí o segundo bloco de 10 aulas, né, o final do semestre, a mesma coisa com as datas de aulas de reposição, simulado e provas, tudo direitinho para que não haja problema. Ah, professor, o que muda em relação à turma da noite, o planejamento diário do período noturno? Não muda nada, pessoal. A única coisa que muda são as datas das aulas. Tendo em vista que o período da manhã abrange em 2 aulas, uma na segunda-feira e uma na sexta, e o período da noite, uma na quarta e uma na quinta-feira, para que vocês possam estar se operacionalizando aí em caso de médico ter que faltar, alguma coisa assim, vocês podem estar repondo essas aulas sem problema algum. Ok? Aí a segunda semana do planejamento diário do período noturno, já com as datas de reposição, simulado e provas, inclusive da P3. Então, qualquer dúvida, né, pode entrar em contato que a gente vai estar solucionando, ou em sala ou através dos meios que eu sempre deixo ao final das nossas apresentações, tá bom? Bom, vamos contextualizar um pouco a questão da logística offshore agora. Vamos entrar aí basicamente no módulo 1.
Nós fizemos a apresentação de como vai funcionar o curso e agora a gente entra no módulo 1 aí para fortalecer o aprendizado de vocês. Para isso, a gente vai observar quais são aí, dentro dessa contextualização da logística offshore, os nossos principais objetivos. De antemão, eu trago essa imagem feita por IA para vocês terem um pouco da noção e do dimensionamento deste mercado. Então, aí nós temos uma base offshore com equipamentos dedicados, nós temos plataformas de água rasa, modelos de plataforma de águas profundas, vários tipos de embarcação de apoio, logística aerotransportada para atendimento a essas plataformas, ok? Então, essa figura ilustra um pouco do que é o mundo offshore e como é que a gente pode estar trabalhando essas atualidades aí da melhor forma possível. Para isso, vamos ver lá quais são aí os nossos objetivos. Então, a ideia é compreender a importância da logística offshore para o setor de petróleo e gás. Gente, logística é uma coisa só, é a entrega no menor tempo possível, né, com a melhor certeza de atendimento ao cliente. Então, o offshore é específico no mar. Onshore, operação de petróleo em terra. Offshore, longe da costa, ok? É lógico que o nível de importância técnica ele aumenta. Ele é muito mais, digamos assim, dificultoso. E onde entra o gestor portuário? Perfeitamente na unificação do terminal com a unidade marítima e vice-versa. Então, ele é responsável pela parte mais cara da ação, né? Que é o upstream, a primeira fase onde o trabalho de abastecimento dessas unidades marítimas e o retorno do material utilizado ou para reparo. Então, é extremamente dedicada a essas operações. E por serem dedicadas, exclusivas, elas apresentam um custo mais elevado. Então, a ideia é explicar para vocês aí como a logística offshore é vital para manter essas operações, né, garantindo tanto suprimento como segurança. Lembrando que é extremamente caro, então essa operação não pode ter falhas. Eu preciso, para que eu consiga atingir esse objetivo, identificar os principais desafios logísticos nessas operações para tentar diminuir a margem de risco. A ideia é introduzir aí alguns fatores que podem dificultar a logística, e aí eu vou analisar o mar, né, as condições do mar, as distâncias, a variação de clima. Por quê? Porque tudo isso vai refletir em altos custos operacionais que muitas vezes não dependem do indivíduo. Vou apresentar também como objetivo, né, os principais atores envolvidos nessa logística offshore, principalmente no que tange as empresas e os órgãos reguladores. Todos eles devem estar alinhados. Então, eu tenho toda uma historicidade em cima dessas operações de petróleo e gás, ok? Então, vamos rapidamente relembrar, né? Eu já falei isso em aula, mas a ideia é dar uma relembrada um pouco da história da exploração de petróleo e gás offshore no Brasil e no mundo. A ideia é trabalhar especificamente no petróleo e gás offshore. Por quê? Porque todo o movimento, na verdade, ele começou no onshore há muito tempo atrás. Então, eu vou fazer um recorte metodológico e nós vamos entrar direto na exploração offshore mundial. Então, ela surge aí no século XIX, início do século XX, né? Aproximadamente em 1891, em Grand Lake, na Califórnia, né? Usando uma estrutura de madeira ainda, ou seja, uma estrutura adaptada do onshore, de terra, para explorar no mar. Os russos falam que foram eles, os americanos falam que foram eles, e aí a gente tem essa dualidade. Aqui no nosso curso a gente vai adotar a visão histórica americana, ok? Então, em 1897, tivemos também a primeira torre de perfuração construída em Santa Bárbara, na Califórnia. Então, como é que a gente vai entender isso? O que aconteceu? Foi observado ali, vou dar o recorte especificamente em Santa Bárbara, tá? Na Califórnia. Então, o petróleo, então, onshore, ele brotava da terra, né? Eu tinha aquela massa negra saindo da terra. Isso, no passar do tempo, foi identificado como matéria-prima, ou seja, se fez a perfuração e se descobriu.
No onshore, eles notaram à beira-mar esse vazamento também. E foram lá, construíram, né, uma estrutura de madeira, como era usada ainda no onshore, perfuraram e observaram que quanto mais eles entravam para o mar, maior era o volume de petróleo encontrado. Isso fez com que a exploração fosse se afastando cada vez mais da costa. Então, quanto mais longe da costa, mais tecnologia empregada e mais equipamentos especiais eu vou precisar, como a gente vai ver lá para frente, ok? Na década de 30, nós tivemos aí, de certa forma, os primeiros investimentos estruturados na exploração offshore nos Estados Unidos. Se iniciou um processo mundial de perfuração de águas rasas, né, que eles usavam torres fixadas ainda no fundo do mar, e isso é usado até hoje em algumas regiões para poder fazer o atendimento à exploração. Então, é muito comum, né, na Bacia de Campos, você está passando pelas praias ali e vê algumas plataformas de água rasa fixadas ali. Mas hoje, a tendência é o quê? Cada vez mais longe da costa. Por quê? Porque em 1940, né, iniciaram as primeiras perfurações sem conexão nenhuma com a costa, mais ou menos, né, porque Kerry McGreen, no Golfo do México, ele já começou a explorar águas profundas, né? E hoje, no pré-sal, a gente explora águas ultra profundas. Então, eu tenho exploração desde 15 e 20 metros de profundidade até 7, 8, 10, 12 quilômetros de profundidade. Então, muita tecnologia, né? Porém, o retorno é promissor. Muito petróleo, quanto mais fundo eu vou. Entre 1950 e 1970, dá um boom exploratório global, né? Avança as perfurações e as tecnologias, não só de plataforma fixa, mas começa a se estudar muito mais as plataformas offshore, principalmente na região da Noruega e no Reino Unido, relativas ao Mar do Norte. E começam a se desenvolver esses campos em águas extremamente geladas e mais profundas. O Golfo do México ele já vinha se desenvolvendo e ele sofre uma expansão considerável. E o Sudeste Asiático também começa a entrar nessa corrida com um volume um pouco menor. O boom vai acontecer, digamos assim, mais expressivamente nas águas profundas e ultraprofundas a partir de 73. Por quê? Houve uma crise do petróleo, a Guerra de Anpur, né, entre os judeus, Egito, foram os egípcios, eu acho que... não lembro agora, eu vou dar uma olhada e já falo para vocês. Tá? Então, essa guerra fez com que 3 países que de redor ali de Israel a atacassem, e Israel venceu essa guerra, só que inflacionou o petróleo no mundo inteiro, gente. Isso fez com que novas fronteiras petrolíferas fossem exploradas. E aí o desenvolvimento das plataformas semi-submergíveis e os FPSOs começam a aparecer. Plataforma semi-submergível, o que é isso? Ela não toca no fundo, ela fica suspensa com georreferenciamento para manter o posicionamento junto com o GPS global, né? Então ela se posiciona, tá? E o FPSO é um navio que foi transformado numa mini usina, onde ele recebe o petróleo, ele separa o que é óleo, o que é gás, né? O que é parafina, o que é água. E para quê? Para que eu faça o transbordo desse petróleo limpo já para um navio aliviador ou para um navio petroleiro, para que ele possa sair dentro de um processo de exportação ou que ele venha para a costa. Eu agilizo todo esse processo de separação. Entre 1880 e 1990 tem um boom de avanço tecnológico, o Brasil entra nesse boom, a gente vai ver também, tá? Iniciam-se as explorações no Ártico e as explorações em águas ultra profundas. Então eu tenho perfuração aí de lâminas d'água já superiores a 1.500 metros, ok? E no Brasil, como é que funcionou a exploração offshore? Gente, a Petrobras era constituída em 1953, pela Lei 2004 de 53,
onde cria a Petrobras, dá todo o processo a ela de pesquisa geológica e ela passa, só ela, poder explorar petróleo no Brasil. Ela passa a ser a pioneira. Ela vem se desenvolvendo, aprendendo com o restante do mundo, até porque ela não dominava essa tecnologia. Foram criados os primeiros contratos de risco, onde ela trazia empresas para explorar por conta e risco e ficavam com uma cota desse petróleo, um pagamento de royalties, um pagamento exploratório, tá? Na década de 60, aproximadamente 1968, foi constatado a perfuração do primeiro poço offshore no Brasil, na bacia de Sergipe, Alagoas, ok? Em 74, nós já temos aí alguns campos significativos na bacia de Campos, incluindo Garopa, e em 75 esses contratos de risco, né, conseguem dar o start. Então vejam, demorou basicamente quase 10 anos para a gente dar o start no offshore com as plataformas fixas, né, 10, 15 anos mais ou menos. E desde 1975 foi assim até 1980, onde começaram, né, no mundo inteiro, na verdade, explodiu aí em 78, 79, 80, as plataformas serem submergíveis, mas na bacia de Campos especificamente em 1980. E a Petrobras, nesse momento, ela vai se tornar referência em exploração de petróleo e gás em águas profundas, tá bom? Vejam, em 1990 a gente tem uma virada de chave. Precisamente em 1995, na década de 90. Abertura do setor. O que foi isso? O governo Fernando Henrique Cardoso, ele falou, pô, peraí, se a Petrobras está com um contrato de risco com essas petroleiras que vêm de fora, por que eu não faço leilão por mim mesmo? Então ele abriu o mercado, ou seja, com a emenda constitucional 9, ele flexibilizou. Ele falou o seguinte, a partir de agora, em 95, essa emenda constitucional abriu o mercado, ele constituiu uma legislação que foi publicada em 1997, com a Lei do Petróleo, que acabou com o monopólio da Petrobras, criando aí o primeiro modelo de contrato brasileiro, né? Fora os contratos de risco, o contrato legal, o contrato de concessão. O que essa concessão fazia? Permitia a entrada de empresas estrangeiras no mercado brasileiro. Se aprofundou o conhecimento em tecnologia FPSO, se criaram no Rio de Janeiro, já tinham alguns centros, se aprofundaram principalmente as áreas de pesquisa em águas ultra profundas. Então, por quê, gente? O petróleo não é da Petrobras, o petróleo é do brasileiro, tudo que está embaixo da terra é do brasileiro. Para a gente, não importa quem está explorando o petróleo, o que importa é que seja pago royalties, impostos, contratação de mão de obra local, contratação de equipamentos e tecnologia local. Isso sendo realizado, acabou. Qual era o problema da Petrobras? Ela não tinha condições, pessoal, para explorar todos os blocos da mesma vez. Então, o que aconteceu? A gente ficava muito para trás do mercado internacional. Com essa abertura, permitiu-se que empresas estrangeiras viessem para cá e impulsionassem o movimento exploratório brasileiro, que ainda, quando comparado com outros países do mundo, ele ainda está engatinhando também. Houveram vários avanços? Sim, principalmente com o surgimento do chamado pré-sal, que vocês já devem ter ouvido. Então, o pré-sal, ele surge, né, lá, os estudos e o aprofundamento, lá por volta de 2006. Em 2008 e 2009, ele é consolidado, se suspende temporariamente a exploração de campos em área de pré-sal, que são áreas ultraprofundas, ok? E, na época, o governo da época cria o Sistema Regulatório Misto. O que passa a ser isso? Vejam bem, o governo simplesmente achou que o contrato de concessão já não era tão benéfico para o Brasil, determinou o contrato que se consolidasse um outro modelo de contrato chamado contrato de partilha
de produção e criou determinadas regras. Que regras são essas? No contrato de partilha de produção, que nós vamos estudar depois individualmente, fala o seguinte: para qualquer exploração em área de pré-sal, a Petrobras tem que ser a líder e ela de cara já vai receber 30% deste poço para poder ser a líder e tomar conta da operação. E o restante pode ser dividido no consórcio, ok? O petróleo vai ser dividido, cada parte vai pagar o seu royalty e a empresa que devolver as empresas, né, o consórcio, que devolver maior parte de petróleo para o governo federal, fica com o bloco exploratório. Na concessão, não. Quem der o maior lance leva todo o petróleo por conta e risco. Se eu achar petróleo é meu, se eu não achar eu perco o meu dinheiro. Aqui não, aqui eu divido com o governo na partilha, ok? E o petróleo fica para mim e eu vou pagar royalties para o governo federal, impostos, prêmios de produção acima da média e assim por diante, ok? Então, em 2010, com a entrada do sistema regulatório misto, o contrato foi reformulado, o contrato de concessão, ok? Bom, no mesmo momento, se criou também pelo governo federal o contrato de cessão onerosa, que atualmente não existe mais. O que foi o contrato de cessão onerosa? Gente, não tinha dinheiro para explorar pré-sal em 2010. Então, o que foi feito? A Petrobras capitalizou, ou seja, jogou ações no mercado e falou o seguinte, ó, eu vou jogar diversas ações no mercado e o governo federal vai disponibilizar 4 blocos do pré-sal para você explorar até 4 bilhões de barris, 5 bilhões de barris. Quando chegar nesse nível, vocês vão devolver esses blocos para o governo. E aí está pago essa capitalização que vocês fizeram. Então, o que aconteceu à época? Quem tinha fundo de garantia podia comprar ações da Petrobras, tal. Foi uma forma, né, de elencar dinheiro, arrecadar dinheiro para que pudesse se explorar o pré-sal. No mesmo momento, em 2010, ainda se criou a PPSA, Empresa Pública Pré-Sal Petróleo S.A., ou seja, uma empresa só para atender, uma estatal só para atender o dinheiro do pré-sal, ok? Tudo bem, se passaram alguns anos, começou a se explorar, o que se notou? Que a Petrobras não tinha capacidade para pegar muitos blocos. O processo exploratório em água do pré-sal estava limitado. Então, tinham 5 blocos de pré-sal, ela podia pegar 1, 2, ela não tinha capacidade econômica e nem física para pegar. Então, em 2016, o senador já falecido, o Serra, né, o senador Serra já falecido, fez a Lei 13.365, que modificou o contrato de partilha de produção. Qual foi a modificação que foi feita, gente? A Petrobras recebe os 30%? Sim. A Petrobras tem direito de escolher o bloco primeiro, direito de preferência? Sim. Porém, os blocos que ela não quiser poderiam ser oferecidos para o mercado internacional. E foi isso que aconteceu, ok? Então, aumentou a capacidade exploratória. Tudo isso vem acompanhando um processo contínuo, gente. Só se fala em mudança climática, em acabar com os combustíveis fósseis, com o petróleo de uma forma geral. Toda hora a gente ouve isso. Então, nós temos muito pouco tempo para explorar o petróleo e nós precisamos do dinheiro do petróleo. Felizmente ou infelizmente, nós precisamos. E lembrando que é o petróleo, como nós vimos lá na matéria do terceiro ciclo, desenvolvimento sustentável portuário, é ele que subsidia, em grande parte, as energias renováveis, ok? Então, em 2010, o governo criou esse novo modelo regulatório, né, do regime de partilha e a criação da PPSA, nós vimos isso. Em 2016, mudou o modelo, a Petrobras deixa de ser operadora obrigatória, né, no bloco do pré-sal, permitindo a participação de empresas privadas, como eu já havia dito no slide anterior. Né? E o impacto da mudança regulatória fez o quê? Atraiu muito mais investimento estrangeiro e aumentou
a competitividade no setor, aumentou a capacidade de explorar petróleo aqui no Brasil, ok? Aí algumas noções bem rápidas, só para ficar registrado, né, do modelo regulatório misto, eu já falei lá e vou reforçar só um pouco mais aqui. Até 1953 era monopólio da Petrobras. Entre 53 e 97 era exclusividade da Petrobras. E a partir de 97 até a fase atual, diversas companhias podem explorar petróleo e gás no Brasil, né? Então, em 97, quando saiu a lei, se criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível, juntamente com o contrato de concessão, o qual ela é responsável por fazer essa supervisão, ok? Dentro do contrato de concessão e do contrato de partilha de produção. O que é o contrato de concessão, gente? Ele é encontrado, ele acompanha em 1995 o movimento do Fernando Henrique Cardoso, com a emenda constitucional 9, para fazer essa abertura, instituiu a lei 9.478 de 97, que também é chamada Lei do Petróleo, e aí todas as áreas offshore, né, fora do pré-sal, especificamente, por quê? Porque o contrato de concessão, ele não abarca áreas do pré-sal, somente águas rasas e águas profundas. Então, a gente fala que seria o offshore mais próximo da costa. Quem entra num contrato de concessão, ele explora petróleo por sua conta e risco, tá? Essas atividades, né, de extração, dá a eles o direito de propriedade sobre esse hidrocarboneto, sobre esse petróleo. Em contrapartida, quem assume a posição exploratória num modelo de concessão, eles vão pagar, né, ao poder concedente, que é o governo, bônus de assinatura para poder entrar no bloco. Quem dá o maior bônus naquele bloco, em consórcio ou individualmente, leva o bloco exploratório, né, sedimentar, royalties. Devido à produção, ele vai pagar uma cota daquela produção em royalties para o governo. Toda vez que ele extrapolar a produção, ele vai pagar uma taxa de participação especial. E, se for no onshore, ele vai pagar uma taxa de ocupação diária por estar utilizando aquela determinada área. Já no contrato de partilha de produção, que surge em 2010, isso muda. Então, em 2010, é instituído lá pela Lei 12.351 de 2010, somente para atender as áreas do pré-sal e as áreas do polígono do pré-sal e outras que eles considerem estratégicas, normalmente águas profundas e ultraprofundas. Nesse caso, vejam, no contrato de concessão, o governo não tem risco nenhum. Se o cara achar petróleo, tudo bem. Se ele não achar petróleo, o dinheiro é dele, ele perdeu o dinheiro. Aqui não. Aqui a União e a empresa contratada para explorar a área vão dividir, né? Vão partilhar o petróleo e gás natural extraído daquela área. O que significa isso? A União de um lado e a Petrobras, em consórcio com outras ou sozinha, vai o quê? Compartilhar todo aquele óleo que ele vai tirar. Então, tirei lá 100 mil barris, total de óleo produzido, né? O que eu vou tirar desses 100 mil barris? Quanto custou para explorar isso? Vamos supor, o equivalente a 20 mil barris, ficam 80, ok? Esses 80 é o volume de óleo ou gás que restou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar vou dividir entre governo federal e vou dividir entre o consórcio, e aí o excedente que eu ofereci para poder pegar este bloco, eu vou devolver em óleo para o governo, tá? Então, eu vou dividir entre a União e a contratada, né, pela minha parcela, e ainda vou pagar royalties. O governo também paga royalties sobre esse petróleo. Então, veja bem, eu tirei 100 mil barris, tiro o que eu gastei para produzir, vamos supor que seja 20, ficou 80. 40 para cada um, 40 para a União, 40 para o consórcio. Ok, 80 mil barris. Vamos supor que eu fiquei de devolver para o governo federal 20% da minha produção.
Então, dos meus 40, ou seja, dos 80, eu tiro 20% e entrego para a União. O restante fica para mim e ainda pago o royalty desse óleo retirado. E aí eu tenho dentro do contrato, tanto de concessão como de partilha de produção, que a gente vai ver mais para frente, as cláusulas que me forçam a, dentro de uma cota, né, consumir equipamentos, contratação de mão de obra, né, são as chamadas cláusulas de conteúdo local, que eu vou ter que estar explorando, vou ter que estar utilizando, fora imposto, né, fora royalties, isso tudo vai ser pago também. Como eu falei lá atrás, nós temos também o contrato de cessão onerosa, ele surgiu com a Lei 12.276 de 2016, né, que falava o seguinte, ó, explora aí esses 4 blocos, até 5 bilhões de barris equivalente, né, nessas áreas do pré-sal, depois disso você devolve os blocos. Esses blocos já foram devolvidos, já foram vendidos novamente, ok? Então esse contrato não existiu somente no Brasil e não existe mais em local algum. Tudo bem? Beleza. No mesmo sentido, a Lei 12.304 de 2010 criou a PPSA, Empresa Pública Pré-Sal Petróleo S.A., né, para fazer a gestão dos contratos de partilha de produção. Mais uma estatal, mais inchaço na máquina, né, contratação, aquela coisa toda, para administrar somente o dinheiro do pré-sal, de tanto que é o volume deste dinheiro, ok? E o que é o pré-sal que você tanto fala aí, professor? É isso aí, o pré-sal, gente. Tá? Eu tenho uma camada geológica de petróleo e gás natural localizada em águas ultraprofundas ou na fronteira da profunda para ultraprofunda, né? Onde eu tenho uma camada espessa de sal a cerca de 5 a 7 mil metros de profundidade. Eu vou estar trabalhando em lâmina de água de 1.000 a 2.000 metros de profundidade, tá? E é uma formação muito antiga. E onde inclui o pré-sal? Desde a costa do Espírito Santo até a costa de Santa Catarina, ok? Então, é a bacia do Espírito Santo, a bacia do Rio e a bacia de Santos, de Campos e a bacia do Espírito Santo. Ou seja, essa descoberta foi os maiores volumes desde 2000 de óleo que foram encontrados até os dias de hoje, encontram-se no pré-sal, fazendo com que o Brasil seja um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E detalhe, gente, esse é um óleo especial, extremamente leve, super qualidade, ok? Gera aí, né, derivados extremamente nobres e a maior parte desse óleo ele é exportado e ele volta na forma de combustível processado. Por quê? Porque as nossas refinarias elas precisam de adaptação para poder fazer o processamento desse óleo. Então, sai mais barato enviar ele para fora e trazer na forma de combustível. Ok? Então, o que é o pré-sal e onde ele se encontra? É uma área de 800 quilômetros de comprimento por aproximadamente 200 quilômetros de largura, onde eu tenho já diversos blocos exploratórios sendo utilizados. Ok? E aí eu vou ter aqui a região de São Sebastião, aqui eu tenho Praia Grande, eu tenho Santos aqui. Então, notem, essa aqui é a máxima, né? Isso aqui está descendo e logo mais vai atingir a costa de Santa Catarina. A bacia de Santos, atualmente, né, é a mais fértil. Então, dê uma olhada. Em 2006, a história da exploração de petróleo do Brasil mudou. A camada pré-sal, com enorme potencial de produção de óleo e gás, foi descoberta. Uma área que poderá dobrar a capacidade das reservas brasileiras. Nós falamos que ela é uma nova fronteira exploratória, porque até a descoberta do pré-sal, o foco da atividade era na camada pós-sal, acima da camada de sal. A camada pré-sal está localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. São 800 quilômetros de extensão em uma faixa de 200 quilômetros de largura. A exploração e produção acontece em profundidades em torno de 2.000 metros de água e 5.000 de sedimentos. Em termos mundiais, se eu furar 10 poços exploratórios e encontrar petróleo em 3, dá um índice de sucesso de 30%, isso é um resultado muito bom.
No pré-sal, o índice de sucesso tem sido na faixa de 80%. Resultados que provocaram uma transformação na infraestrutura para atender essa indústria. No Rio de Janeiro, foi criado um polo de desenvolvimento tecnológico. O principal salto tecnológico que vai se dar é maior autonomia no sistema de produção, né? Está se desenvolvendo sistemas autônomos, submersos, submarinos, com menor intervenção humana. Isso implica em robótica, em controle e numa série de atividades que hoje são realizadas no deck das plataformas, no convés, essas atividades vão ser realizadas no fundo do mar. Para isso, vamos ter que ter maior confiabilidade dos equipamentos, maior automação, maior controle. No Laboratório de Tecnologia Submarina, um dos destaques é o desenvolvimento do duto sanduíche. Quando se tem a produção de petróleo, né, o petróleo sai com uma determinada temperatura alta, de 70, 100 graus, e à medida que ele vai passando naquele ambiente de alta pressão e baixa temperatura das grandes profundidades, ele tende a se resfriar e esse processo pode gerar parafina e bloquear o duto. Para isso, nós temos que ter procedimentos de proteção térmica para que esse óleo chegue ao seu destino com uma temperatura que evite o bloqueio das linhas. O duto sanduíche é um dos produtos que estão sendo desenvolvidos para esse fim. O Laboratório de Ensaios Não Destrutivos de Corrosão e Soldagem pesquisa a preservação de equipamentos expostos a grandes profundidades do mar. O que tem de específico na corrosão na indústria do petróleo é a presença de dois gases principais que são bastante agressivos, que são o CO2 e o H2S. E o que tem de específico do pré-sal? É a pressão que existe na presença desses dois gases. Então, tem que se estudar isso, porque é desconhecido como que eles se comportam nesses níveis de pressão, e é isso que nós estamos fazendo aqui no LNDC. O Laboratório de Tecnologia Oceânica possui um tanque com grandes dimensões para a simulação da operação em águas profundas. O Lab Oceano detém a profundidade recorde de 15 metros. Esse é o tanque mais profundo do mundo. Os tanques similares são 3 tanques, um na Holanda, outro na Noruega e outro na China, tem profundidade média em torno de 10 metros. Aqui são feitos ensaios de simulação dinâmica da plataforma, ou seja, quais são os movimentos dessa plataforma quando submetida às ações de ondas, ventos e correnteza. A gente diria que, em termos de futuro do Brasil, a independência energética é fundamental, certo? Então, o pré-sal, ele sustentará a necessidade energética do Brasil pelas próximas décadas. O Brasil ele passará a ser um país autossuficiente em termos de petróleo, e não só da produção de cru, porque paralelamente a isso nós estamos aumentando as nossas refinarias também. Então o Brasil vai ficar autossuficiente também em combustíveis. Uma nova fronteira exploratória. Um desafio sem precedentes. Produzir petróleo em águas ultraprofundas abaixo de 2.000 metros de sal. Este foi o cenário que a Petrobras encontrou em 2006 ao realizar uma das maiores descobertas dos últimos anos. Uma província que cobre cerca de 149 mil quilômetros quadrados com bilhões de barris de óleo leve. A pergunta era: como produzir tamanha riqueza? Mais de 100 milhões de anos atrás, à medida que os continentes da África e da América do Sul se separavam, um novo ambiente de águas rasas se formou.
Ali se desenvolveram carbonatos de origem microbial que se tornaram o que hoje conhecemos como as formações do pré-sal. O profundo conhecimento das características desse novo tipo de reservatório se mostraria um desafio fundamental. Porosidade e permeabilidade eram essenciais para entender o fluxo de óleo e planejar as melhores estratégias de produção. A Petrobras contou com sua internacionalmente reconhecida experiência em águas profundas na Bacia de Campos. E trabalhando junto com seus fornecedores, a companhia desenvolveu tecnologias para tornar viável a produção do pré-sal. Os resultados superaram as expectativas. Com segurança operacional sólida, 8 anos após sua descoberta, a produção no pré-sal excedia 737 mil barris por dia. Foram várias as inovações ao longo deste caminho. Os mais profundos sistemas de produção offshore com separação e reinjeção de CO2. Esta tecnologia já evitou a emissão de mais de 1 milhão de toneladas de CO2 para a atmosfera. O primeiro uso do método de injeção alternada de água e gás, ou WEG, em águas ultraprofundas. Neste caso, em uma lâmina d'água de 2.195 metros. O mais profundo poço perfurado utilizando o Pressurized Mud Cap Drilling de uma plataforma de perfuração com posicionamento dinâmico. O uso desta tecnologia evita perdas severas de circulação, onde abordagens tradicionais de perfuração seriam mal sucedidas. Os risers flexíveis mais profundos do mundo e os primeiros com monitoramento integrado do sistema de arames da armadura de tensão. Mais de 40 risers flexíveis já estão em operação nas águas ultraprofundas da Bacia de Santos, produzindo fluidos com CO2 e H2S. Os mais profundos risers em configuração SLWR e os primeiros conectados a um FPSO ancorado em sistema spread mooring. São também os primeiros a combinar o uso de tubos mecanicamente lineados e de tubos metalurgicamente cladeados. E, finalmente, o primeiro uso de boias de sustentação de risers para suportar risers rígidos em catenária livre. Além dos primeiros risers rígidos compostos por tubos lineados instalados por sistema de lançamento em carretel. Este conceito inovador, a boia de sustentação de risers, permite o uso de risers rígidos em catenária livre, mesmo em condições ambientais severas. As tecnologias que estão sendo reconhecidas pela OTC são o resultado da colaboração entre um grupo de profissionais capacitados da Petrobras, nossos parceiros de negócios, fornecedores e a comunidade acadêmica. Acreditamos fortemente que estas tecnologias irão ajudar a indústria de óleo e gás offshore a atender à crescente demanda por energia de forma rentável e sustentável. Então, diante desse vídeo que a gente acabou vendo, que é mais recente, nós temos 3 ambientes de exploração de petróleo e gás. O onshore, que é em terra, uma produção representativa de 6%. O offshore, que é o convencional, águas rasas, que fica em torno de 33%. E o pré-sal propriamente dito, que à época era 61% em 2019 e hoje a gente já está em torno de 80% da produção. E o que chama atenção nisso, pessoal? Olha lá, para a produção média do pré-sal, com apenas, em 2019, com apenas 97 poços, eu fazia em torno de 61% da produção. Enquanto o offshore convencional, que é águas rasas, representando 33%, eu precisava de 545 poços. E no onshore, então, que representa apenas 6%, eu tenho uma média de 6.465 poços. Então, isso deixa bastante claro o quê? Que a produção, quanto mais longe da costa, maior volume de óleo eu acabo encontrando. Tá? Então, aí está, é que se consolida a importância real do pré-sal para a economia brasileira. Então, infelizmente ou felizmente, atualmente nós não podemos abrir mão da nossa produção petrolífera. Por quê? Por causa dos royalties, né, que são arrecadados, os empregos, os conteúdos locais que são contratados no Brasil e assim por diante. Então, sim, é certo afirmar que o pré-sal é algo extraordinário e extremamente necessário que a gente vai estar aprofundando agora. Então, precisamos sim do pré-sal. Por que ele continua sendo importante?
porque o impacto econômico do pré-sal ele é gigantesco. Então eu tenho sim um aumento da produção nacional que hoje já supera, né, em 2023 já superou 80% do total produzido no Brasil. Ou seja, a redução da dependência de importação caiu muito e a gente se tornou um exportador de petróleo líquido. Gerou muito emprego e vem gerando diversos investimentos. Tivemos expansão industrial naval brasileira pela própria fabricação dos FPSOs e equipamentos submarinos, apesar que muitos não são feitos aqui, mas são feitos com a nossa tecnologia no exterior, né? Criou-se uma nova cadeia, se desenvolveu uma nova cadeia de fornecedores do setor de petróleo e gás, aumentou bastante a participação, a arrecadação do governo em royalties e participação especiais, né, e impulsionou o orçamento federal e estadual, que agora recebe uma fortuna de royalties, né, e se a gente parar para analisar os dados mais relevantes, eu tenho uma produção em 2023 de aproximadamente 3,5 milhões de barris, né? Mais de 80% desses barris vêm do pré-sal. 5 maiores produtores do mundo, já somos atrás dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia e Iraque, né? E a nossa arrecadação de royalties e imposto já supera 100 bilhões por ano. Gente, não dá para ficar sem produzir petróleo no Brasil. Por mais que seja poluente e tal, nós somos um país pobre, precisamos, os municípios precisam muito, os estados precisam muito do dinheiro desses royalties, tá? Então, infelizmente ou felizmente, a produção deve se manter e acredito que até 2040, 45 ainda seja muito forte. Desse novo cenário energético mundial, nacional e regional, o Brasil e a Baixada Santista tornam-se essenciais para a produção de petróleo no Brasil, ok? Então, como dito, esse cenário ele passa a apresentar um quadro único e para que a gente entenda isso, a gente tem que reconhecer um pouco a questão da história. Então, eu escrevi vários artigos para a Tribuna, os quais eu estou disponibilizando também em PDF dentro do grupo aí de alunos, ok? O primeiro falando a respeito desse sonho aqui da Baixada Santista, os precedentes locais, né? A cautela e a capacitação na espera desses novos investimentos, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, a preocupação com o planejamento aqui para a Baixada Santista em termos de crescimento, né? Foi também comentado a respeito da primeira vez que se leiloou além das 200 milhas náuticas, os riscos ambientais, né? As perspectivas já em 2021, pós-Covid ou no decorrer do Covid, pensando no setor de petróleo e gás no Brasil, houve aí um alerta mundial para uma possível expansão do setor, então alertando que a gente tinha que ficar aí de olho no que estava acontecendo para poder pensar em reprojetar o Brasil dentro desse novo cenário, aquecendo o pré-sal e automaticamente a Bacia de Santos também. Assim, logo mais veio se discutir, né, dentro dessa perspectiva futura do setor de petróleo e gás no Brasil, outras questões foram levantadas também, especificamente aqui para a Baixada. Uma delas foi a insurgência contra os combustíveis fósseis, ou seja, uma parte do mundo já não queria mais que houvessem tantos investimentos em combustíveis fósseis. Porém, devido à pandemia, né, a lacuna que a pandemia deixou, identificou-se que isso não seria possível. Então, nós teríamos sim um novo boom aí de combustíveis fósseis e o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade para acelerar o seu processo de desenvolvimento. E assim foi feito, né? A gente viu que uma melhora, um resgate, né, dos investimentos relativos a petróleo e gás no Brasil. Vale a pena destacar, quando a gente observa o novo cenário exploratório, o que nós tínhamos em 2026 e onde chegamos em 2023. E o que a gente vem observando? Que cada vez mais esse cenário ele vem se desenvolvendo.
Lembrando sempre, como falamos em aula, que após a descoberta do petróleo numa determinada localidade, eu tenho aí de 5 a 7 anos, 8 anos para tornar esse petróleo comerciável, né? Vendido, explorável em grande escala. Dentro dessa perspectiva, há uma tendência de crescimento para a costa de Santa Catarina. Ele começa lá no Espírito Santo e ele está descendo, como a gente pode observar aí no próprio mapa. Então, sim, é uma realidade que a gente tem que estar explorando, tem que estar trabalhando dentro da menor maneira possível, né? E acompanhando a expansão desse cenário, principalmente na Bacia de Santos, que tanto nos interessa em termos de questões de trabalho, ok? E os impactos econômicos e tecnológicos, gente? Crescimento, eu tenho aí um crescimento global da economia, né? Porque o petróleo atualmente representa quase 30%, o nosso petróleo, 30% da produção mundial. O Brasil se tornou um dos principais exportadores do mundo, isso é inegável, a gente tem que reconhecer isso. Tivemos muitos desenvolvimentos tecnológicos em águas profundas, principalmente o FPSO e agora a inteligência artificial vem crescendo bastante também. Temos ainda alguns desafios ambientais, né? Volta e meia há risco de impacto à biodiversidade marinha por risco de vazamento, mas novas soluções sustentáveis vêm sendo trabalhadas junto à questão da descarbonização, ok? A sustentabilidade, ela passa a ser um ponto importante no pré-sal, ela trouxe muitos benefícios quanto a isso. O maior deles talvez seja a possibilidade, né, de rejetar as emissões de CO2 nos reservatórios, né, e reduzindo inclusive o risco de vazamento e acidentes offshore. Diversas soluções foram criadas, a rejeição, né, o armazenamento geológico, o monitoramento desses FPSO remotamente para evitar vazamentos, investimentos em combustíveis de baixo carbono visando a própria transição energética. Então, eles vêm tentando, sim, né, dentro de uma alimentação, a gente sabe que existe, mas produzir cada vez mais. E a tendência de a bacia de Campos aumentar cada vez mais, ela é muito significativa. A expansão da produção, né, nos novos campos como Búzios, por exemplo, novas licitações, né, desafios com a transição energética, eu tenho que equilibrar essa produção do pré-sal com os novos compromissos climáticos, desenvolver eólica fotovoltaica, inclusive utilizando o próprio dinheiro, né, do petróleo, né? Então, a busca por novas tecnologias mais eficientes sempre vão estar atrás do desenvolvimento aí de FPSO autônomo, né? Tudo visando reduzir custo e, por sua vez, reduzir emissões também. Tudo bem? Essa é a primeira parte, aí, o primeiro módulo, né? A ideia é que na nossa... que nós deixamos disponível isso para vocês, para a gente recuperar as aulas do carnaval, né, que a turma não compareceu. Eu deixo aí também um glossário com algumas palavras-chave, com algumas legislações, alguns temas que vocês podem estar aproveitando para melhorar a qualidade técnica do aprendizado de vocês, ok? E dentro dessa perspectiva, já estamos preparando aí a nossa próxima aula, né? Que ocorrerá em sala, ou melhor, já ocorreu, e as dúvidas, as possíveis dúvidas, vocês podem estar mandando mensagens para a gente poder estar fazendo esse atendimento a vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.